A ficção científica é um gênero muito conhecido pelos seus grandes espetáculos, mas surpreendentemente, muitas vezes suas mais poderosas histórias são encontradas justamente em suas obras menores. Lunar, de 2009, é um exemplo disso, sendo um dos filmes mais simples, mas mais provocantes de seu tempo, sem contar com cenas exuberantes, mesmo com um orçamento minúsculo. Um tipo de filme que não é mais feito, mas ainda é necessário. Lunar é uma grande homenagem à ficção científica dos anos 70 e 80, e também à literatura, com uma leitura surpreendente sobre isolamento, identidade e uma reflexão sobre a sua própria vida. Você está vivendo ela, ou apenas vendo ela passar diante dos seus olhos enquanto envelhece e enfraquece? Lunar é uma joia da ficção científica. E não, eu não estou usando o termo genérico e repetitivo joia perdida que é jogada por aí. Eu estou dizendo que esse é um filme raro, difícil de se achar no cinema, mas que fica mais bonito quanto mais você olha para ele. Similar a seus contemporâneos como Interestelar e Perdido em Marte, com foco em um ambiente futurista realista, apostando no hard sci-fi e ao mesmo tempo sendo também semelhante a filmes como A Mosca. Não, eu não tô brincando. Eu acho Lunar um pequeno sci-fi fascinante que, conforme eu envelheço junto com ele, mais emotivo e poderoso ele se torna. Um filme que merece ser revisitado, principalmente pelo seu tema. Porque um filme tão simples não só deu tão certo, como se tornou um dos mais inteligentes das últimas décadas. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos falar sobre Lunar, um filme inesquecível que, em sua simplicidade, entrega uma das mais devastadoras histórias da ficção científica no cinema. Um sci-fi pequeno em escala, mas grande em ideias. Lunar conta uma história de um futuro próximo, após uma crise energética, contada de maneira similar ao começo de Mad Max 2, a primeira referência de uma série de homenagens que ele faz. A humanidade dominou a ciência de fusão nuclear utilizando o hélio 3, uma possibilidade bem realista de acordo com a nossa ciência. Como eu falei, Lunar é um interessante caso de hard sci-fi em pequena escala. O hélio 3 passou a ser retirado da Lua e a prosperidade aqui na Terra passou a crescer exponencialmente. Mais de 70% do mundo passou a ser abastecido com energia limpa e constante. Desertos se tornaram áreas verdes, uma nova era para a humanidade. A principal mineradora de hélio 3, o filme indica que é a única, é a Lunar Industries, que mantém uma base de mineração na Lua, com um único funcionário em um ciclo de 3 anos. Tecnicamente, 2 funcionários, com a IA Gert, interpretado pelo Kevin Spacey. De repente a sala ficou fria. O personagem principal, Sam Bell, brilhantemente interpretado por Sam Rockwell, precisa lidar não só com a dificuldade do ambiente, mas também com o isolamento do local, por estar tão longe de todo mundo, principalmente a sua família, durante quase 3 anos. No entanto, nas 2 últimas semanas, um acidente vai mudar completamente não só a sua missão, mas também a sua perspectiva de realidade para sempre. Como grande fã da ficção científica, a primeira coisa que chama atenção em Lunar é como Duncan Jones, anteriormente conhecido como filho do David Bowie, é claramente um fã do sci-fi clássico. O design da estação lunar é obviamente inspirado pela Nostromo de Ron Cobb. Parte do cenário, especialmente o quarto de Sam, onde ele muito tem que lidar com a solidão e isolamento do espaço, lembra o quarto dos tripulantes da Dark Star, onde eles também tinham que lidar com o tédio da sua longa missão. Ainda nesse tema, esse isolamento e a amizade com o robô lembra não só tematicamente, mas também visualmente o clássico Corrida Silenciosa. Até mesmo 2001 é uma grande referência, com Gert sendo o oposto de HAL 9000, algo que Interestelar faria exatamente igual 5 anos depois, com o seu TARS. Além disso, ele também traz o mesmo sentimento pós-pouso à Lua, principalmente sobre o otimismo decadente com a exploração espacial após a aterrissagem da Apollo 11, algo que eu vou falar mais em breve, assim como sobre como ele é uma grande referência, talvez uma resposta ao incrível The Ones Who Walk Away from Omelas, de Ursula Le Guin. Outro destaque de Lunar é justamente o seu uso de efeitos especiais que, ao mesmo tempo que são minimalistas, impressionam. Com um orçamento de apenas 5 milhões, o que é bem pouco para padrões de Hollywood em 2009 principalmente, a escolha foi usar efeitos práticos juntos do CGI, basicamente um modelo sendo puxado por uma cordinha em uma caixa de pedras, que foi melhorado com CGI, o que dá às cenas no espaço muito mais peso, uma ancoragem no real que apenas o CGI sozinho é incapaz de fazer. Lunar é um dos filmes baratos mais impressionantes da história de Hollywood, usando técnicas similares ao também fantástico Distrito 9, mas com 6 vezes menos orçamento. É um filme que aproveita o máximo que ele pode fazer com o mínimo. Lunar foi até mesmo exibido para funcionários e cientistas da NASA que elogiaram bastante o seu realismo ao mostrar uma visão da exploração e colonização da Lua num futuro próximo, sobre as muitas possibilidades tecnológicas de como a ciência pensa hoje na geração de energia do futuro, e principalmente sobre o quão realista é a operação dentro de uma base como aquela. E eu evitei dar spoilers até aqui,
incluindo uma parte que não é um spoiler, é parte importante do começo da história. Mas como eu sei que tem um pessoal meio sensível a esse tipo de informação, eu evitei falar. Dito isso, a partir daqui eu vou falar sobre o resto do filme e sobre tudo o que acontece. Porque ainda falando sobre como a NASA elogiou seu realismo, ela elogiou um ponto bem interessante. Ela falou sobre o quão tedioso tudo aquilo era, o quanto realmente uma operação lunar desse jeito seria tão normal, tão mundana. E é nesse ponto que Lunar se destaca de só um filme que se passa na Lua. Logo no começo do filme, Sam começa a ser distraído por visões que parecem piorar conforme a sua saúde decai. E ao ver uma dessas ilusões, ele acaba se envolvendo em um acidente com uma das máquinas de mineração. Ao acordar depois de perder a consciência, ele acaba confinado à base e uma equipe de resgate foi acionada para fazer o reparo do equipamento. I'm sorry, Sam. What? Sam, I'm under strict orders not to let you outside. Para ele poder se recuperar enquanto fica em quarentena, mas desobedecendo às regras da companhia e dando um jeito de forçar Gert a deixar ele sair da base, ele consegue chegar ao local do acidente para tentar fazer o reparo por si só. Mas a teimosia de Sam o ajuda a ver muito mais do que o equipamento quebrado, e sim revela um grande segredo. Ele não foi resgatado e acordou na base. O seu corpo foi simplesmente deixado para lá. O Sam que estamos acompanhando desde o momento do acidente é um clone. E é a partir disso que a tese de Lunar começa a desenrolar, o seu tema principal. O trabalho de Sam é importante e constante. Com isso, sempre que ele é ferido gravemente, não vale a pena fazer o resgate, mas sim só acordar um novo clone. Uma vez que os dois estão juntos, o filme se desenvolve a partir do ponto de vista de quem é realmente o original e quem não é. Quem é Sam Bell? What about the original Sam? Huh? I'm the original Sam! I'm Sam fucking Bell! Me! Whoa. E isso realmente faz diferença? Não seriam os dois a mesma coisa? Mas diferente de Blade Runner e outras histórias que lidam com as implicações éticas da clonagem e a identidade dessas cópias, o uso de clones em Lunar é um pouco diferente. A narrativa faz uma pergunta que é direta, mas complexa. Se você encontrar você mesmo, você vai gostar do que vai ver? Utilizando de forma livre a já não tão aceita ideia da fase do espelho de Jacques Lacan, o filme nos lembra que a única maneira de nos entendermos completamente é nos vermos em terceira pessoa, como em um espelho, mas sem termos a consciência de que o reflexo não é outro ser humano. Nós vamos nos incomodar com a nossa agressividade? Vamos nos assustar com a nossa fragilidade? O que vamos achar dos nossos hobbies? Se abstrair do seu ego e se ver como alguém diferente é não só algo difícil de ser feito e até mesmo imaginado, mas que é possivelmente a ideia mais aterrorizante que podemos enfrentar. Em um determinado momento, Sam fala sobre como a sua esposa, Tess, chegou a se separar dele, mas acabou dando uma segunda chance. Tess left me. For 6 months, she moved back in with her parents. I know. She gave me a second chance and promised her a change. You have changed, Sam. Não sabemos o que aconteceu, mas considerando que a versão mais velha tem um certo desdém pela agressividade da mais nova, até mesmo um certo medo, podemos inferir que talvez a agressividade tenha sido o motivo. Então, para Sam 1, ver o Sam 2 é como se ver em seu pior momento. Uma coisa é lembrar dos nossos erros e até mesmo encará-los em nossa mente, mas você conseguiria imaginar estar frente a frente com você mesmo no seu pior momento, na sua versão que você mais odeia? Como a própria chamada do filme aponta, às vezes a coisa mais difícil de encararmos é nós mesmos. Sim, às vezes olhar no espelho é realmente uma tarefa difícil. Refletir sobre o que somos, os erros que cometemos e como chegamos nesse ponto. Mas o pior é olhar no espelho e notar que a sua roupa estava amarrotada pelas últimas horas. Para evitar que você se arrependa do seu reflexo, pelo menos em como está a sua roupa, para evitar as manchas de suor, a roupa amassada, o desconforto, seja com frio ou com calor, a Insider oferece a tecnologia do futuro para as roupas de hoje. Com um tecido que ajuda na evaporação rápida do suor, com ação antibacteriana e anti-odor e que principalmente desamassa no corpo, a Insider é a roupa para todo momento. E não pense que são apenas camisas. Na Insider você também encontra casacos, tops, meias, cuecas, blusas, até mesmo calças masculinas.
perfeitas para quem sai do escritório para a academia, sem precisar carregar um guarda-roupas com você. Insider é se vestir inteligente para uma vida melhor. E na Insider você nem precisa esperar novembro para aproveitar a Black Friday, porque ela está antecipando a Black Friday com uma oportunidade única de desconto. Você pode ter um desconto absoluto de R$100 em qualquer compra acima de R$400. A forma mais rápida e direta de você economizar, sem se preocupar com a porcentagem. Você simplesmente compra e ganha. Mas aproveite, porque essa oportunidade única é por tempo limitado e vai só até o dia 31 desse mês. Então use o cupom PANDORA100 até o dia 31 de outubro para ter um desconto absoluto de R$100 em uma compra a partir de R$400. Compre a roupa do futuro hoje mesmo e ainda ajude o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. Dito isso, Lunar tem outro tema muito importante na questão dos clones, e que logo você vai descobrir como esse tema que eu vou falar agora se conecta com a ideia do espelho, porque os clones vão além dessa questão filosófica de você encontrar com você mesmo, e dentro da história, eles são muito mais importantes do que simplesmente manter o trabalho funcionando constantemente. Quanto mais a história avança, mais o primeiro Sam adoece. Ele começa a ficar confuso, fraco e muito frágil, o que parece ser apenas sintomas de uma doença grave, ou talvez sequelas do acidente que sofreu, é na verdade algo programado. Enquanto os clones de Sam passam 3 anos achando que eles vão voltar para casa quando o contrato acabar, 3 years is a long haul, you know, it's way too long. Time to go home, you know what I mean? eles são criados para viver apenas 3 anos. Quando essa data começa a chegar, o seu corpo e mente começam a deteriorar. E quando é hora de voltar para casa, a cápsula que faria a viagem não é nada mais do que uma câmara de incineração. Um clone é destruído e outro é acordado para trabalhar no seu lugar. Com isso, todas as promessas de encontrar sua família, ter uma casa, um lar e aproveitar os frutos de seu trabalho são uma mentira. O único jeito de Sam deixar de trabalhar para Lunar é morrendo. Com isso, tal como a NASA falou que o filme representa perfeitamente o quão mundano seria a nossa conquista da Lua, Lunar reflete a falta de otimismo com o futuro que a ficção científica do New Wave continha. Sim, nós estamos e vamos continuar evoluindo. Podemos conquistar novos planetas, dominar a Lua, mas apenas para fazer exatamente a mesma coisa que já fazemos aqui, viver da mesma forma monótona, consumido por quem te emprega. Quem está no poder continua, quem não está é apenas um peão. A monotonia de Lunar vai muito além de ser uma homenagem a filmes do passado, mas carrega temas similares a Dark Star e também obras que refletem esse sentimento aqui no presente, como aconteceria em Ad Astra, ambos falando sobre não como a conquista do espaço tornaria o ser humano incrível, mas sim tornaria o espaço mais do mesmo. Qual é o sentido em conquistar o cosmos se é para continuar repetindo os mesmos erros? Se o corporativismo, a exploração, as mentiras e a ganância vão continuar nos seguindo, continuarão tornando a incrível fronteira final em apenas mais uma vertente decadente do nosso presente. E como eu já falei, Lunar tem um grande quê de The Ones Walk Away from Omelas, uma história onde uma sociedade utópica resolveu absolutamente todos os seus problemas. Não existe mais doença, não existe fome, não existe escassez, não existe problemas de energia. Tudo é uma constante festa de alegria. Mas para que essa sociedade continue funcionando, uma criança precisa viver em sofrimento por toda a sua vida. Uma criança que vive em miséria e solidão em uma caverna isolada. Então o que você faz quando descobre a verdade sobre essa criança? Lunar apresenta essa história a partir do ponto de vista da criança na caverna, em vez do clássico pessoa que tem que decidir se ficará na cidade ou não, o que para mim fortalece bastante o dilema final da história. O Hélio 3 está transformando o mundo em um tipo de utopia, mas a custo do sofrimento de uma pessoa. Vale a pena? Ao final do filme, nosso apego com Sam serve justamente para duvidarmos do pensamento utilitarista de que a felicidade de milhões vale o sofrimento de um. Você poderia fazer essa escolha? E ainda mais importante, você gostaria de se ver como a pessoa que fez essa escolha? Enquanto Lunar é muitas vezes tido como uma crítica simples a como o trabalhador é explorado pelas megacorporações, o que ele vai além disso, nos falando sobre a nossa identidade e visão pessoal dentro desse tipo de situação, e até mesmo a nossa própria capacidade de pensar e aceitar esse tipo de problema. Existem várias obras que dialogam com o conto de Le Guin, incluindo diferentes respostas, e Lunar é uma delas. E a resposta que ele nos oferece é que talvez devemos ajudar a criança a quebrar as jaulas da caverna e escapar. O final ambíguo do filme é um exemplo disso. Podemos não ter a resposta de como seria o mundo como ele deveria ser, mas talvez
vez, tudo o que precisamos é simplesmente fazer o que é certo e ver o que acontece depois. Mas eu acho que sozinhas, essas camadas são, na verdade, até um pouco desconexas. Sim, elas ajudam a mostrar as várias camadas e profundidade de Lunar, mas não ajudam a entender a sua intenção principal. Para entendermos essa parte, a gente precisa juntar todas essas ideias em um único caminho, em uma única direção. Juntar a sua exploração de podermos nos ver como uma outra pessoa e de como um indivíduo pode ser explorado. Porque, acredite ou não, Lunar pode ser interpretado como uma história sobre aposentadoria, mais especificamente sobre passarmos toda a vida trabalhando. Tal como A Mosca, que é sobre o terror de envelhecermos, Lunar usa de uma tática similar para propor uma reflexão sobre como perdemos tanto com o passar dos anos. Cada clone acredita que vai trabalhar por 3 anos e depois ir para a Terra, mas essa é uma promessa vazia, como já discutimos. Mas a forma que o filme mostra essa evolução, visualmente, é um ponto muito importante. Repare que enquanto o Sam mais novo usa o uniforme da empresa durante a maior parte do tempo, o Sam antigo usa roupas mais soltas, roupas que propositalmente o envelhecem. E quando ele começa a mancar, andar arqueado e enfraquecido, a sua imagem é bem similar à de uma pessoa idosa. Até mesmo seu hábito de cuidar e falar com plantas é visto como algo insano pela sua versão mais nova, o que por si só é um estereótipo de avós e avós por aí, cuidando e falando sozinho com suas plantas. Ao mesmo tempo, o clone mais recente é mais atlético, mais explosivo e mais energético. A paciência de um com o tempo é bem clara em relação à impulsividade do outro por causa da sua pouca experiência. Quando chega ao final da história, o Sam mais antigo não se difere muito de uma pessoa de idade avançada, debilitada e sendo cuidada por alguém mais novo. Lunar usa seus clones para nos mostrar uma alegoria à vida de quem é exaurido e esgotado pelo trabalho enquanto aguarda a tão prometida paz com a sua família. Mas quando finalmente começa a chegar o tempo de receber os frutos dessa promessa, você está apenas velho, quebrado e cansado demais. Uma vida que não foi só explorada pela companhia que lucra com que ele trabalha, mas o isolando do mundo e o isolando de si mesmo. Um detalhe importante que ambos os clones descobrem é que, com um clone sendo acordado a cada 3 anos, o contrato obviamente durava mais tempo. O Sam do começo do filme não era o primeiro, ele era o 5º. Já se passaram 15 anos nessa missão. Então, quando Sam acredita que iria chegar na Terra e encontrar sua filha ainda na infância, ele na verdade descobre que ela já tem mais de 15 anos, que a sua esposa já tinha até mesmo falecido. Ele trabalhou a vida inteira para poder voltar para casa, para sua família, para então perceber que perdeu justamente o que ele mais trabalhava para ter. E enquanto ele ainda estava bem, enquanto ele ainda tinha saúde, a única coisa que ele viu foram fantasmas, sombras da sua filha, crescendo alheia a ele, porque ele gastou todo o tempo trabalhando mesmo sem perceber. A cena em que ele descobre essa verdade é uma das mais belas das últimas décadas. Um homem solitário percebendo que perdeu todo o tempo que tinha na vida, preso dentro de um veículo da empresa que lhe tirou esse tempo, no lado escuro da lua, longe do calor, da cor e da beleza do planeta Terra. Com isso, e voltando à ideia da fase do espelho, Lunar é sobre se você, ainda jovem, pudesse ver você já velho, depois de dar tudo o que você tinha, sua saúde, sua força, seu tempo e a sua família para a companhia. Você mudaria sua decisão, sua complacência, sua lealdade e obediência? Lunar traz justamente esse sentimento visceral, mesmo que você não perceba que esse é o seu objetivo. Se pudéssemos ver como a história acaba, veríamos o quanto vamos perder ou o quanto já perdemos. Por si só, é um simbolismo poderoso para qualquer um que já sente o peso do tempo passando. E da mesma forma, se você, que já perdeu tanto, pudesse ver o seu eu mais novo, deixaria ele cometer os mesmos erros? Por isso é tão importante quando o Sam mais antigo decide que, para ele já era tarde demais, e que o mais novo era que deveria escapar de volta para a Terra, e talvez também dar uma chance para os outros clones, ainda adormecidos, perceberem que há mais na vida do que passar ela sendo consumida pelo seu trabalho. Como eu disse, Lunar é um daqueles filmes que não são mais feitos, filmes que fogem da extravagância visual para usar a ficção científica para experiências mais contemplativas. Acho que por ser tão fã da ficção científica dos anos 70, que acabo gostando tanto desse. É uma experiência bem instigante quando a gente engaja com esses muitos temas, principalmente com o tempo passando e com a sensação de estar perdendo cada vez mais. Mas pelo menos eu posso fazer esses vídeos, que chegam até você, e que eu espero que você tenha gostado. Considere se tornar um membro aqui do canal para nos ajudar a continuar trazendo
trazendo o entretenimento de todas as galáxias, nos ajudar a continuar trabalhando com toda a força que temos. E claro, um agradecimento muito especial a quem já nos apoia, como os nossos primeiros imediatos, Vitor Procópio, Guilherme Ian, Alexandre Hausen, Marco Marcos, Gortaina e André Oliveira, o pessoal da Ponte de Comando, Daniel Souto, Pedro PH e Aldemir Júnior, e os oficiais de ciências, Rodrigo Ribeiro, Gustavo Algiberti, William França, Alexandre de Leon e Daniel Bula.